Aí. Pronto, Ok. Daiane, pode começar. Tá ok. Bom, vamos lá. Somente rapidamente para me apresentar, né? Meu nome é Daiana, eu sou atualmente gerente comercial da área de bakery aqui na Prozin. Eu tô já há uns 13 anos nessa área de ingredientes e há 8 anos eu tô no time da Prozin. Eu venho, na verdade, da área técnica, né? Então eu fiz minha carreira na área de pesquisa e desenvolvimento e há 4 anos eu sou responsável também pela área comercial aqui na Prozin, então até por isso que eu também estou aqui hoje fazendo essa apresentação. Então hoje a gente vai falar um pouco dessas tecnologias aí para shelf life, né, em panificação. Vou começar aí falando um pouquinho rapidamente da Prozin, pode passar para mim, Joyce, por favor. Só um momento. Daiana, veja se tem um botão para você em cima, solicitar controle. Aí você mesmo pode passar Ok, peraí. em cima do Teams. A Joyce passou aqui, mas a gente pode prosseguir. Ok. Eu vou falando para ela, vai passando aí para mim, porque tem alguns vídeos que eu acho que ela vai precisar ativar, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Bom, a Prozin é uma empresa especializada aí na aplicação de enzimas, né, e outros bioingredientes, tanto para a área de alimentos como bebidas. A gente já está aí mais de 30 anos no mercado, né? Esse ano nós completamos 31 anos. E a gente gosta realmente de dizer sempre que, né, no nosso DNA, realmente a gente tem aí as enzimas como o nosso grande destaque, mas sempre as enzimas associadas também a outros ingredientes que a gente também trabalha bem forte no mercado. Pode passar. Bom, o que fazemos e o que realmente gostamos de fazer, né, é então desenvolver aí soluções sempre inovadoras, né, baseadas em ingredientes e bioingredientes. A gente gosta de trazer aí soluções que realmente façam sentido, que estão alinhadas com as tendências de mercados, não só Brasil, mas realmente tendências que estão no mundo todo. Né? Então a gente sempre traz isso. Gostamos de realmente ser desafiados para poder trazer soluções aí para o mercado. Pode passar. E para começar, então, hoje eu vou trazer aí um grande desafio, né, da panificação, que sempre é o quê? O shelf life, né? Hoje a gente vai falar um pouco aí de um pão de 40 dias de shelf life, que já é, com certeza, um grande desafio. E a gente conseguir um pão com 40 dias de shelf life e com qualidade ainda é um desafio muito maior, né? Então, a gente conseguir um pão que tenha frescor, que tenha resiliência, que tenha maciez, que traga umidade, sabor, que tenha conservação, realmente é um grande desafio. E por que a gente olha para isso, né? Por que a gente entende que isso é um grande desafio? Qual que é o benefício de eu estar aumentando o shelf life de um pão, né, para a indústria? Com certeza, né, para a indústria, eu olho isso como uma grande redução, seja em custo de logística, seja em custo de reprocesso, né? Então, eu tenho uma grande redução em toda a cadeia, né, da indústria de panificação a cada dia que eu aumento do shelf life, né? Então, o nosso grande desafio realmente é o quê? Trazer o shelf life, trazer os 40 dias de shelf life, mas sim com a qualidade que precisa, né? Eu gosto de falar sempre que a gente tem 3 pilares principais quando a gente fala em shelf life, né? Então, eu tenho o shelf life de textura, né? O shelf life que traz a maciez, que traz essa umidade. Eu tenho o pilar também da conservação, né? Eu não posso ter um pão que me traz toda essa maciez, que ele está fresco, que ele está macio, que ele está úmido, mas que ele não se conserva durante esses dias. E também tem o pilar do sabor, porque, né, a gente sabe que durante esse shelf life, às vezes você perde algumas coisas de sabor, por quê? Porque vão acontecendo reações químicas, né, internamente, que vão modificando esse sabor. Então, são sobre esses 3 pilares que eu vou falar um pouco hoje, tá? Vou começar aí no primeiro, que é a questão de maciez, umidade, resiliência e frescor. Então, pode passar para mim, Joyce, por favor. Pode passar mais um. Isso. Então, para falar um pouco aí dessa questão de textura, a gente traz uma nova geração aí de enzimas, né? Que são enzimas da família aí de maltogênicas, que trazem, com certeza, no mínimo esses 40 dias de extensão, certo? Eu consigo, com essa nova geração, justamente manter todas essas características
Eu acredito que a gente consegue até mais de 40 dias, mas vocês vão ver aí nos testes, porque a gente trouxe hoje realmente ela aplicada, não simplesmente eu só estar aqui trazendo, falando para vocês, mas sim ela já aplicada no pão de forma, então vocês vão estar vendo alguns testes que a gente fez aqui no laboratório. E por que, né, que ela traz isso? Ela tem um diferencial principalmente por ela não ser inibida pelo açúcar, então eu posso também trabalhar em produtos com alter de açúcar, mas especialmente por ela não ser inibida aí pelo açúcar, ela consegue aproveitar melhor todo esse substrato que eu tenho no pão e com isso eu consigo mais maciez, mais resiliência e mais umidade nesse pão, né? Se a gente pega um pouco como é que foi a história dessas enzimas aí de maciez, né? Então, alguns anos atrás, aí, quando veio a primeira enzima de maciez, ela trazia maciez para o pão, mas ela tinha alguns efeitos negativos, né? Ela trazia maciez, mas ela perdia muita resiliência, né? E aí também era um problema. Depois veio uma outra geração dessa enzima, que a gente costuma chamar aqui de maltogênica clássica. Essa maltogênica clássica, ela teve essa parte da resiliência corrigida, porém ela não conseguia uma maciez por muito tempo, então eu conseguia 15, 20 dias aí no máximo de maciez, não perdia a resiliência, mas eu também não conseguia muito estender o meu shelf life. Se a gente olhar não há muito tempo atrás, a gente tinha 5 dias de shelf life, depois foi para 10, 15, 20, né? Hoje a gente vê no mercado já pães aí com 30, com 60 dias de shelf life, né? Então as enzimas também precisaram ser aí atualizadas para também atenderem essa demanda de mercado. Então eu vou começar agora a passar, vou explicando para vocês um pouco aí dos testes de aplicação que foram feitos e vocês vão ver que é bem bacana. Pode passar aí para o primeiro slide, aí quando eu te falar ok, você dá mais um clique e vai passar os vídeos. Então aqui, o que a gente traz? Traz um pão branco, traz a geração anterior, que a gente chama aí de maltogênica clássica, e traz essa nova geração. Então eu vou estar mostrando aí no dia 1, depois no dia 15, no dia 30 e no dia 40. O objetivo principal desse teste é mostrar o quê? A coesividade do pão e também a maciez. Vocês vão estar vendo que, assim, com 15 dias já um pão sem enzima, ele já se quebra todo. A versão clássica da maltogênica, você consegue ainda ter um pouco dessa coesividade, um pouco dessa maciez, mas já começa a perder. Você vai ver que essa nova geração, até os 40 dias, ela se mantém como no primeiro dia. Pode passar aí para mim, Joyce. Então, a gente faz a dobra para realmente a gente conseguir detectar essas diferenças. E aí, se a gente observa, né, daqui a pouco vocês vão ver aí, quando a gente começa a entrar no dia 15, no dia 30, pode passar mais um. A gente começa, se você observar bem, você percebe que até o miolo é um pouco diferente. Você já não tem um esfarelamento tão grande, ó, você vê, ainda tem um próximo slide agora, pode passar para o próximo. Isso, agora é com 15 dias, isso mesmo. Agora roda isso com 15. Vê que o branco já se quebra totalmente, né? Tem um grande esfarelamento. Com a versão anterior, você ainda consegue, ele não se quebra totalmente, mas ele já rasga bastante. E com a nova geração, ele ainda permanece. Agora a gente vai ver o de 30 dias. Pode passar para o próximo já. Para 30 dias, então, o branco, lógico, se quebra totalmente. Com a maltogênica clássica também, a gente tem total ruptura e bastante esfarelamento. A gente consegue ainda manter com a nova geração. Pode passar mais um, que agora tem o 40 dias aí, que é a finalização do teste. Então, a gente vê de novo, né? O branco se rompe totalmente, esfarela muito realmente. Na versão anterior, você já tem também uma quebra aí total. E se você observa, você vê que o miolo tá um pouco mais macio, um pouco uma textura mais aveludada, né? Então, esse é o teste dos 40 dias, então a gente faz esse teste para avaliar essa coesividade e maciez. Pode passar o próximo slide.
Isso. Bom, agora só um pouquinho antes de dar o play, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Então, aqui a gente vai mostrar a avaliação também com 40 dias já no texturômetro. Eu não trouxe todas as avaliações, porque eu não ia ter tempo aí para explicar para vocês do 15, do 30, do 40. Então, eu já fui direto para 40 dias, que é onde a gente vê um efeito também melhor, digamos assim, né? Quando a gente olha aí para o equipamento. Para quem não conhece, tá? O equipamento que a gente chama de texturômetro, ele justamente vai nos dar essa avaliação da textura do pão. Então, no final, eu vou mostrar o gráfico para vocês aí, para vocês entenderem a diferença. Esse equipamento, o que ele faz? Ele desce esse probe, ele aperta o pão e essa força que ele exerce, que ele encontra, então, quanto mais força ele faz, quer dizer que o meu pão está menos macio. Então, quanto menos força ele fizer, mais maciez eu tenho no pão. Depois eu mostro isso um pouquinho no gráfico para vocês. Mas se vocês observarem aqui, esse primeiro é o branco, vocês vão ver que quando ele aperta aqui, fiquem observando isso, ele até levanta um pouco a borda do pão e o pão fica marcado. Pode rodar. Pode ver que quando ele volta agora, ele fica um pouco marcado o pão, certo? E ele deu uma levantada aí nas bordas da fatia. Pode ir para o próximo. Agora a gente vai ver com a antiga geração aí da maltogênica, que é muito parecida com o que acontece com o branco. Levanta também essas bordas e ele também fica um pouco marcado, tá vendo? Ó, ele chega a levantar um pouquinho essas bordas do pão. Porque realmente ele está exercendo uma força maior para fazer essa leitura. Pode ir para o próximo. E aí, por último, agora sim com a nova geração aí da enzima, que a gente vê que a fatia não mexe e que ele não fica marcado como ficou com a versão anterior. Perfeito. Pode passar já, Joyce, que agora vai vir o gráfico para mim explicar um pouquinho do gráfico para vocês. Então, aqui, né, essas análises que a gente faz, justamente o equipamento nos gera esse gráfico. Volta lá um pouquinho. Isso. Então, o gráfico, eles nos dá aí a força pelo tempo. O tempo é padronizado, né, pelo próprio procedimento aí padrão do equipamento, e aí eu tenho essa força que ele exerce. Então, quanto mais força ele exerceu, menos maciez eu tenho. Por isso que eu tenho o branco, né, lá na linha dos 800. Depois eu tenho a geração anterior aí com 40 dias, então, numa linha aí de 400, 500. E essa nova geração aí, você vê que tá em média em 300, mais ou menos, o pico aí dessa firmeza que o equipamento nos traz, né? Ela aparece em 3 linhas, porque a gente sempre faz em triplicata, tá? Então, eu tenho 3 leituras de cada pão, certo? Pode passar. Bom, e aí, se vocês observarem, né, a gente fez aí todos os testes, considerando 40 dias de shelf life. Durante esses 40 dias, né, que a gente avaliou o pão, eu não tenho também a presença de mofo nem de bolor. Então, além, né, de conseguir o shelf life de textura, de maciez, eu também trago essa questão da conservação microbiológica. Pode passar para o próximo, já. E como é que a gente consegue, né? Esses 40 dias também da conservação microbiológica. A gente lançou no passado um produto que chama Biopan Super. Ele é uma sinergia de conservantes químicos, tá? Não é uma solução natural. Eu sei que a gente fala muito do natural e a Prozin tem toda uma linha específica aí de conservantes natural, né? Foi pioneira nisso aqui no Brasil. Mas nesse caso aqui não é uma solução natural, sim, é uma solução de conservantes químicos. É uma solução com conservantes químicos encapsulados, certo? Então, a gente tem um balanço desses conservantes químicos encapsulados, junto com outros ingredientes, que deixam essa solução mais otimizada e que deixam ela numa performance 100% aí de aproveitamento dela, né? Porque, às vezes, quando eu uso só um propionato, eu tenho um resultado aí, talvez de 15, 20 dias de shelf life, aí eu complemento com ácido sórbico, eu consigo um pouco mais. Esse sistema, ele é um sistema balanceado já, mais completo realmente, para que eu consiga uma maior extensão. Claro, né? Tudo logicamente também depende da minha produção, de eu ter uma boas práticas de fabricação dentro da minha empresa, né? Tem esse cuidado também. Mas se a gente tiver tudo isso, sim, é possível conseguir hoje aí os 40 dias de shelf life.
certo? Pode passar. E o último pilar aí, conforme eu tinha comentado lá no início, então a gente tem shelf life de maciez, a gente tem a conservação e a gente também precisa, às vezes, corrigir o sabor, né? Quando eu penso aí em uma extensão de 40 dias. E para corrigir esse sabor, pode passar, Joyce? A gente traz aí a linha de fermentação natural, a nossa linha de massa madre desidratada, né? Então a gente tem um amplo portfólio aí também desse produto. Justamente por quê? Porque eu quero conseguir, né, manter esse sabor que eu tenho lá no primeiro dia de fabricação do meu pão, manter ele também quando eu tenho 40 dias, né, para que o consumidor sinta que é um pão fresco, é um pão que eu produzi agora. Então eu consigo isso também acrescentando essa linha de massa madre. A linha de massa madre, ela varia, ela traz principalmente aroma e sabor aos produtos. Então, eu posso ter um produto um pouco mais ácido, eu posso ter um produto com sabor mais de casca de pão, eu posso ter um produto com sabor mais de tostado, enfim. Aí vai depender da escolha, né, de cada um, do que o consumidor também busca naquele pão, do que a empresa está buscando, a gente consegue fazer a aplicação mais adequada, certo? Pode passar. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Fico aí à disposição, né? Estamos aí à disposição para os nossos desafios aí do mercado. E fica aí a pergunta para vocês, né? E você, qual o seu desafio? Muito obrigada aí pela atenção de todos. Muito obrigada, Dayana, por sua apresentação.